aí, Alfartanos, estamos de volta aqui com Saúde da Criança. Nosso módulo aqui de Saúde da Criança está completo, recheado de informações, importantes para a prova. E aqui nós estamos trabalhando de uma forma bem dinâmica, nós estamos trabalhando de uma forma que você tem muitas particularidades, com informações de rodapé, então você vai preparado para a sua prova. E o que é que nós vamos falar agora? Nós vamos falar do método canguru. Olha a importância do método canguru. Aí você fica lembrando assim, é o contato do bebê com a mãe na posição canguru. Confesso que eu não estudei ainda bem os pormenores, então o que é que nós vamos fazer? Aqui nós vamos focar na informação do método canguru para a sua prova. O método existe aí desde 1990. E olha a importância dele, ainda existe até hoje. Esse método está dividido em 3 etapas. E é exatamente o que a prova vai te perguntar. Ela vai fazer perguntas aqui dentro das etapas do método canguru. Então, você já pode dividir no seu material de apoio. Método canguru, primeira etapa. Método canguru, segunda etapa. Método canguru, terceira etapa. Porque é aqui que vai estar a questão da sua prova. Vamos começar? Vamos conferir aqui o nosso material de apoio. Método canguru. O método canguru aqui, a portaria dele é a 1683 de 2007. O Ministério da Saúde também publicou o Manual Técnico da Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso, método canguru, aplicado no Brasil, desde 1990, antigo e eficaz. Vamos lá. Método canguru. O que é o método canguru? Vamos começar aqui por esse entendimento para a nossa prova. O método canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial. O método canguru, assim como as portarias, ele tem objetivos. Então, vamos lá. Tem por objetivo reduzir os custos da assistência perinatal e promover, através do contato pele a pele, precoce, olha o nome, precoce, entre a mãe e o seu bebê, maior vínculo afetivo, maior estabilidade térmica e melhor desenvolvimento. Olha só o tanto que é lindo o método canguru. Vínculo afetivo, estabilidade térmica e o melhor desenvolvimento dessa criança. Qual é a informação-chave aqui, Contato pele a pele precoce. Olha só as informações que caem na prova. População a ser atendida. Quem é que vai ser atendida pelo método canguru? Não basta você saber só os objetivos. Gestante de risco para o nascimento de crianças de quê? De baixo peso. Esse nome aqui está muito ligado ao método canguru. Baixo peso. Recém-nascidos de baixo peso. E mãe, pai e família do RN de baixo peso. Olha, ele trabalha aqui, em conjunto. A gestante de risco do nascimento desse bebê com baixo peso. Esse RN que já nasce com baixo peso. E a mãe, o pai, a família do RN de baixo peso. E aqui eu vou destacar para vocês. Aqui tem prova. Benefícios do método canguru. Então, vamos lá. Nós já passamos por objetivos, pelo objetivo do método. Quem que vai ser atendido no método é importantíssimo. Coloca no teu material de apoio quem vai ser atendido aqui pelo método canguru. Já temos os bizus de algumas palavras. Agora, quais são os benefícios? De acordo mesmo com a portaria, de acordo com o que está escrito. Quais são os objetivos do método canguru? Porque é exatamente assim que vai solicitar na sua prova. Aumentar o vínculo da mãe com o filho, lógico. Se o contato está pele a pele, está perto, vai ter o aumento desse vínculo.
Maior participação dos pais no cuidado com o RN. Então, vai ter mais participação, vai ter mais contato. Reduz o tempo de separação da mãe e do filho. Estimula o aleitamento materno. Ajuda no controle térmico adequado. Tá pertinho da mãe, tá quentinho ali. Melhora a qualidade do desenvolvimento neurológico. Então, isso aqui, ó. Aqui você tem questões de prova do método canguru. Etapas, foi o que eu falei para vocês. Alfartanos, as questões, elas gostam muito de solicitar primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Então, vou repetir. Separa no teu material de apoio um quadro para a primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Porque aqui nós temos muitas questões de prova. Vamos começar a conferir e marcar o que você precisa saber. Primeira etapa, ela vai iniciar ainda no pré-natal, com gestantes de alto risco. Olha só o nome-chave aqui, ó. Gestantes de alto risco. Segunda etapa, o RN permanece de maneira contínua, com sua mãe e na posição canguru. Imagina aí, a segunda etapa ele já está coladinho com a mãe dele. Pensa assim. Então, vamos lá. Dica, primeira etapa acontece ainda na gestação de alto risco. Alto risco. Segunda etapa, do meio, ele já tá, ó, coladinho com a mãe dele. Já tá coladinho. Começa a fazer assim para você lembrar na hora da prova, porque é aqui que tem a questão. Primeira etapa, gestante, alto risco. Segunda etapa, coladinho com a mãe, ó, maneira contínua na posição canguru. Esse período funcionará como estágio antes da alta hospitalar. Então, esse contato é um estágio. É o momento que essa mãe ela aprende, esse momento que a mãe ela tem mais contato com esse bebê preparando para ir para casa. E a terceira etapa inicia com a alta hospitalar. Então, ó, terceira etapa, ele está indo para casa e faz o acompanhamento ambulatorial do bebê e de sua família até o bebê atingir o peso de 2,500. Bem que tem prova. Você pode ter certeza que aqui tem prova. Quando que acontece essa alta? Primeiro, a alta hospitalar lá do hospital, ele vai na terceira etapa, ele segue com acompanhamento ambulatorial, ó, do bebê e da família, até que esse bebê atinja 2,5 kg. Isso aqui é prova. Primeira etapa, então bora lá. Inclui o quê? O pré-natal, da gestação de alto risco, e a internação do RN na UTI neonatal. Então, a gestação foi de alto risco, o parto aconteceu e esse bebê está na UTI neonatal. Então, aqui é a primeira etapa. É importante acolher os pais e a família na unidade neonatal e esclarecer como funcionará o período de internação. Os pais devem ter acesso ao setor sem restrições de horário. Olha aqui, ó, detalhes de informação. Sem restrição de horário e ponto. Segunda etapa. Então, vamos lá para a segunda etapa. Corresponde ao período no qual o bebê ficará de forma contínua com a sua mãe na posição canguru. E essa fase vai até a alta hospitalar, quando ele vai ser acompanhado ambulatoriamente até atingir 2,500. Requisitos da segunda etapa para o bebê e para a mãe. Então, para o bebê, para ele entrar aí na segunda etapa, esse contato coladinho com a mãe na posição canguru, ele tem que ter estabilidade clínica. Esse bebê ele tem que estar clinicamente estável. Nutrição enteral plena, seio materno ou sonda gástrica ou copo, mas enteral e não parenteral. Cuidado. Peso mínimo de 1.250. Esse peso cai na prova. Todas essas condições do bebê aqui, você pode colocar do lado aqui, ó. Prova, meu bem, prova. Mãe, o desejo de participar, a disponibilidade de tempo e de rede social de apoio, consenso entre mãe, familiares e profissionais da saúde, porque todos estão envolvidos, e observação.
O uso de medicações orais, intramusculares ou endovenosas intermitentes não contraindica a permanência nessa etapa. Muita riqueza de detalhe aqui. Agora vem aqui, ó, a terceira etapa do método canguru. Os detalhes dessa terceira etapa. Então, a terceira etapa, o que foi que nós vimos? Começa quando? Na alta hospitalar. Até alcançar que peso? 2.500. Isso aqui você já focou, porque você está ligado na aula. Segundo o Ministério da Saúde, não é segundo a professora Janaína, não é segundo você que está do outro lado da tela, é o Ministério da Saúde. São critérios para a alta hospitalar e início da terceira etapa. Então, vamos lá. Por quê? Esse método ele tem que garantir segurança. Essa criança ele vai para casa e lá da casa dele, depois que ele for acompanhado ambulatorialmente, ele vai receber alta até atingir 2.500. Então, vamos entender os pormenores dessa etapa. Essa mãe tem que estar segura, motivada e orientada. Ó, ela tem que estar, ó, o nome-chave, segurança, motivação, ela não vai desistir e orientada. Ela tem que entender como é que vai acontecer o cuidado desse RN, dessa criança. Familiares conscientes quanto ao cuidado domiciliar do bebê. Peso mínimo de 1.600 gramas. Aonde tem peso aqui no método canguru, tem prova. Ganho de peso adequado nos 3 dias que antecederam a alta. Olha só essa particularidade. Ganho de peso adequado nos 3 dias que antecederam a alta. O RN faz sucção exclusiva no peito ou em complementação, em algumas situações. Manter o acompanhamento ambulatorial até o peso de 2.500. A primeira consulta deverá ser realizada 48 horas da alta e depois, no mínimo, uma vez na semana. Aqui eu vi tanta questão de prova. Presta atenção, muito cuidado aqui com essa terceira etapa. Normas gerais de funcionamento do método canguru. Então, de uma forma geral, vamos entender esse método. A adoção do método canguru visa fundamentalmente uma mudança de atitude na abordagem do recém-nascido de baixo peso com necessidade de hospitalização. O método descrito não é um substitutivo das unidades de terapia intensiva neonatal, então ele não substitui. Você não deve entender dessa forma. Nem de utilização de incubadoras, já que estas situações têm as suas indicações bem estabelecidas. O método não objetiva economizar recursos humanos e recursos técnicos, mas fundamentalmente aprimorar a atenção perinatal. O início da atenção adequada ao RN antecede o período do nascimento, ou seja, é ainda na gestação, é ainda nesse pré-natal. Durante o pré-natal, é possível identificar mulheres com maior risco de recém-nascido de baixo peso. Aí, nesse pré-natal, você consegue ter esse olhar dessa mãe, que ela tem esse risco. Para elas, devem ser oferecidas informações sobre cuidados médicos específicos e humanizados. Nas situações em que há risco de nascimento com baixo peso, ó, o nome-chave aqui, ó, do método canguru é esse baixo peso. É recomendável encaminhar a gestante para cuidados de referência, uma vez que essa é a maneira mais segura de atenção. Na segunda etapa, não se estipula a obrigatoriedade de tempo em posição canguru. Isso aqui eu vou chamar na tela. Tem algumas provas que eles estabelecem nas alternativas o tempo que essa criança fica na posição canguru. E nós chegamos exatamente aqui na justificativa. O que é que esse material fala? Que não se estipula esse tempo. Então, fica de olho, porque quando a pessoa não lê o material da íntegra, ela não entende. Porque a intenção aqui não é você decorar, é você entender o método, é você entender a etapa. Você entender que a primeira etapa acontece ainda no pré-natal. Você entender que a segunda etapa é o que é contato. Quais são as informações, os detalhes que você tem que saber dessa segunda etapa?
que esse bebê tem que ter, essa criança tem que ter para ir para a terceira etapa. Entendeu? Então é isso, o teu entendimento não é decorar, porque se você decorar, você esquece. Essa situação deve ser entendida como um fato que ocorre com base na segurança do manuseio da criança, no prazer e na satisfação da criança e da mãe. Então, ó, vamos repetir essa informação. Na segunda etapa, não se estipula a obrigatoriedade de tempo. Não existe 20 minutos que a tua prova coloca. Não existe 3 horas. Não existe 1 hora que a sua prova coloca. Ó, de tempo em situação canguru, em posição canguru. Essa situação deve ser entendida como um fato com base na segurança do manuseio da criança, no prazer e na satisfação da criança e da mãe. Deverá ser também estimulada a participação do pai e de outros familiares. Não é só a mãe, não. Tem que ter pai, tem que ter outros familiares na colocação da criança na posição canguru. Então, pense isso de uma maneira bem ampla. Não restrinja aí essa visão de método canguru só para a mãe. A presença de berço no alojamento de mãe e filho, com possibilidade de elevação da cabeceira, permitirá que a criança ali permaneça na hora do exame clínico, durante o asseio da criança e da mãe e nos momentos em que a mãe e a equipe de saúde acharem necessários. Alfartanos, esse bloco ele foi exclusivamente do método canguru e eu vou voltar aqui no foco das questões. Vamos lá, foco da questão, etapas. Você já sabe que são 3 etapas. Então, observe os detalhes de cada etapa dessa. O objetivo aqui do método canguru, os critérios de alta do método canguru. Atenção ao peso. Atenção ao peso, porque aonde tem número tem questão. E a prova ela pode mudar exatamente aqui. Então, um bloco gostoso de entender, um bloco gostoso de estudar e que tem questões sim na sua prova. Então, volta o bloco, vai para o seu material que você montou, as observações do seu material de apoio e vamos caminhando junto em busca desse gabarito. Vou fazer um intervalo básico e eu volto no próximo bloco. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos.